Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Amados, chegamos hoje à sexta-feira, ao nosso último dia desta lição, essa lição que nós estudamos sobre o Consolador, que continua a consolar, né, num longo discurso de consolação para 11 privilegiados, né? Os 11 discípulos ali, que não ficou só neles, e o Senhor, né, inspirou esses homens para que pudesse esse conhecimento chegar a nós também, né? Olha que maravilha, né? Então ontem nós estudamos no último questionamento, quando Jesus Cristo disse para os discípulos, né? Os discípulos, agora cremos no Senhor, né? Cremos que o Senhor saiu de Deus, tal. Aí Cristo pergunta para eles, né? Eles, depois de afirmar, Cristo fala assim: olha, vocês vão me deixar só, vocês vão me abandonar, cada um vai para o seu lado, cada um vai resolver sua própria, pensar em si próprio, na própria pele, vai salvar sua própria pele, né? Aí ele diz: mas eu não ficarei só, porque meu Pai está comigo. Ou seja, Cristo, ao mesmo momento em que diz que eles agiriam com deslealdade, né, com falta de coragem, né, com falta de fé, porque abandonaria Jesus no momento mais difícil. No mesmo momento, Cristo encoraja eles, né, para tirar o peso das suas costas. Mas fique tranquilo, eu não vou ficar só. Meu Pai está comigo. Olha como Cristo é bondoso, né? Ele não trata uma questão de deslealdade mesmo, fidelidade. Porque eles acabam de dizer que acreditavam em Cristo no segundo momento e já ia deixar Jesus, né, abandonar Jesus Cristo no momento mais difícil da vida dele. É algo, né? Mas Cristo é maravilhoso, porque mesmo sabendo daquilo, ele tenta consolar os discípulos. E dando continuidade a essa fala de Jesus maravilhosa, a essa consolação de Jesus aos seus discípulos, na pergunta 11 nós temos aqui o seguinte questionamento: como Jesus, o exemplo, o nosso exemplo, consola e motiva os seus discípulos, né? Mesmo sabendo que eles iriam o abandonar. João 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, Cristo está dizendo assim: olha, eu estou dizendo para vocês que vocês vão me abandonar, que vocês vão me deixar só, mas eu não ficarei só para o meu Pai. Eu estou dizendo tudo isso que vocês vão fazer, de errado, de mal, que a mente de vocês vai acusar vocês. Vocês vão ser analisados e dizer: rapaz, como eu fui covarde, no momento mais difícil que o meu mestre, a pessoa que eu mais amava nessa vida, eu abandonei no momento mais difícil, não consolei ele, quando ele estava suando gota de sangue lá eu abandonei ele. E ele nunca me abandonou, ele me disse tantas palavras de encorajamento, de consolo, e eu não pude ajudá-lo. Então, claro que todo homem de bom senso, e eu penso que os discípulos também chegaram a esse tipo de raciocínio, né? Fazendo autorreflexão, porque todo homem humilde precisa fazer isso, né? E então Cristo, né, diz-me assim: olha, eu estou dizendo que, apesar de eu dizer tudo isso que vocês vão fazer, de me deixarem sozinho, de me deixarem para trás, não se faz isso com o irmão, com ninguém, né? Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz, eu não estou dizendo isso para que vocês fiquem perturbados. Olha o que Cristo diz: tenho-vos dito estas coisas, para que vocês estejam em paz, para que vocês em mim, nesse mesmo espírito que eu estou agora, eu quero que você tenha esse mesmo espírito, porque pessoas vão abandonar vocês, e vocês não podem atacá-las, não. Amem elas, consolem elas, como eu estou fazendo. Em mim, se vocês estiverem no mesmo espírito que eu, vocês vão ter paz como eu estou em paz agora. Mesmo sabendo que todos vocês vão sumir da minha vida, me deixar sozinho no momento mais difícil, eu estou em paz porque o meu Pai vai estar comigo. Olha, Cristão diz: eu estou dizendo isso porque eu estou passando em rosto a falta de gratidão de vocês, a falta de fidelidade, a falta de compromisso com a obra, com a verdade, a falta de bom senso,
A mentira que vocês disseram que creem em mim, como é que vocês que creem no momento seguinte, vocês me abandonam? Né? Cristo não vai passar a dizer dessa forma. Embora se ele dissesse seria uma grande verdade, mas nós vemos ali que é possível o homem sendo traído, sendo esquecido, sendo humilhado, ainda assim amar e no Espírito de Deus consolar aqueles que mereciam um puxão de orelha, mereciam uma repreensão, mas Cristo está ali consolando eles. Olha, o nome disso aqui não tem outro nome, é uma palavrinha de 4 letras, amor. Não tem outra, não. Isso aqui, o que Cristo está fazendo aqui é algo impressionante, é nos ensinando a sermos cristãos de fato, né? E aí o texto continua, aí Cristo diz, olha, em mim, ó, se vocês estiverem em mim, vocês terão paz. Agora, se estiverem no mundo, lá vocês só vão ter tribulação. É só aflição, é só sofrimento. Ao invés de no espírito de vocês, a paz, vai ter sofrimento, aflição, perturbação, preocupação na mente, né? Então, existe aqui 2 caminhos bem apresentados por Cristo. No espírito dele, paz de espírito, regozijo, refrigério, confiança, esperança, certeza, força, ânimo. Tudo isso vem da palavra paz. Agora, se eu me afastar de Cristo, se eu abandonar Cristo e escolher o mundo, ele está dizendo, ó, o segundo caminho é o do mundo. No mundo vocês só vão ter tribulação. Essa foi uma grande verdade. Eles se afastaram de Cristo. No decorrer aqui do livro de João, a gente vai ver que eles vão se afastar de Cristo. E foram dias de muito sofrimento, viu? Ficaram sofrendo, insensíveis. Até quando Maria Madalena voltou do túmulo e falou assim, o mestre ressuscitou, eles não acreditaram porque ficaram insensíveis. O remorso, a mente os acusando, porque, né? Cheio de dúvidas, se Cristo era realmente o Messias ou não era, porque havia morrido, né? Eles estavam cheios de dúvidas porque não acreditaram que Cristo ressuscitou, isso está muito claro. Cristo disse várias vezes, eu vou ressuscitar no 3º dia. Então, a prova é que eles não acreditavam. Essa conversa que eles falaram aqui anteriormente, agora nós cremos que tu vieste de Deus. Não era uma fé genuína. Então eles estavam ainda muito confusos, né? Viviam de emoção, quando via Cristo fazer um milagre, quando Cristo era incisivo, eles acreditavam naquele momento, eram tocados pelo Espírito para acreditar, mas de fato e de verdade eles não criam de verdade. Da fé genuína, o crer verdadeiro não havia ainda chegado aos seus corações. E Cristo deixa bem claro, olha, em mim vocês terão paz, no mundo, tribulação ou aflições. Vocês têm que escolher. E isso acontece exatamente porque estando com Cristo eles estão em paz. Quando eles resolvem se afastar, só é problema, só é tribulação. Então eles vão verificar que todas essas palavras de Cristo eram verdadeiras, eram perfeitas, eram precisas. E eles aqui iam ser testemunhas oculares, testemunhas auriculares e testemunhas por experiência própria, porque essas experiências todas eles iam ter. Tanto ia sentir paz em Cristo, como a colocar um pezinho lá no mundo novamente, só vinha sofrimento na mente. Então, esses discípulos estavam sendo preparados para serem grandes autoridades em relação ao testemunho, verdadeiras testemunhas de Cristo aqui na terra. E todas estas palavras que Cristo está dizendo aqui são palavras preparatórias. Ele conclui dizendo, mas tenham bom ânimo. Se vocês, quando colocar o pé no mundo, começarem a ter tribulação, não desanimem. Lembrem, nunca se esqueça, eu venci o mundo. Se vocês vierem para mim, na minha paz, vocês vão ter toda a força necessária para vencer o mundo. Vencer o mundo significa vencer o pecado, vencer a tentação, vencer as inclinações da carne, vencer Satanás, vencer tudo. Tudo de mal. Chegamos então, amados, aqui a última pergunta desta lição do Consolador, que está continuando a consolar seus discípulos, e por tabela, né, e por consequência, também está consolando a mim e a você que está ouvindo aqui, acompanhando essa lição, porque as palavras de Cristo, quando eu leio aqui, eu quase não enxergo ele falando para os discípulos, é como se ele estivesse falando para mim, né?
cada repreensão, cada exortação, cada palavra de conforto, de ânimo, são palavras ditas para mim. E você que está ouvindo, eu aconselho que faça o mesmo. É como se Cristo estivesse falando para você. Pois bem, na 12ª pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento, né? Que consolo há nas palavras de Cristo? Nas palavras que ele disse assim: eu venci o mundo. Quando ele diz isso, existe alguma espécie de consolo nessa frase que possa servir para a minha vida? Ou isso só serve para ele? Né? Alguém, neste mundo egoísta de hoje, pode dizer assim: eu venci, eu passei no vestibular, eu ganhei um prêmio na loteria, eu achei isso, eu ganhei aquilo, meu salário aumentou, tal. O que é que o povo diz? Né? E o que é que eu tenho a ver com isso? Outros vão dizer, e eu com isso? A mesma coisa, né? Outros vão dizer, bom para você. Não virou moda isso, essas gírias, né? Pois bem, é justamente porque o mundo, né? O mundo de hoje está sendo preparado a sua compreensão para ler palavras como essa e não entender o que Cristo está querendo dizer. Quando Cristo diz, eu venci o mundo, ele não estaria querendo dizer assim, olha, se eu venci, vocês também podem vencer. Tenham bom ânimo. Se eu venci, estando na mesma condição de vocês, então isso é motivo de alegria, isso é uma palavra consoladora. Vocês podem vencer também. Ora, o meu Pai mandou o seu Espírito sobre mim, me ungiu a minha mente, e eu passei 3 anos e meio aí, vencendo Satanás em todas as instâncias. Venci o mundo, venci tudo. Venci até a minha própria carne, a mim mesmo, Cristo vai dizer, está implícito nisso, né? E quando eu batizar vocês com o Espírito Santo lá no Pentecoste, vocês também não vão vencer? Então tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, por isso que ele vai dizer lá, né? Então a pergunta é essa, exatamente essa. Que consolo há nessas palavras? Apocalipse 3:21 diz assim, também um livro escrito pelo apóstolo João, né? Pelo apóstolo João, e ele vai dizer o seguinte, aqui é Cristo falando a João. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Olha que coisa. Cristo está dizendo lá, eu venci o mundo. E agora ele está dizendo ao vencedor. Cristo está reconhecendo que haverá muitos vencedores. Vencedores como ele. Não é diferente dele. Porque se ele é o nosso exemplo, e ele veio para não só nos motivar, mas provar na nossa mesma condição de homem, que o homem também pode vencer, ora, quando ele diz eu venci o mundo, ele está dizendo claramente que eu também posso vencer. E ele deixa bem claro aqui no Apocalipse, vai ter vencedor sim, porque ao vencedor eu vou conceder uma grande honra. Olha, sabe qual o tamanho dessa honra? A gente não sabe porque a gente nunca experimentou isso. Agora Cristo sabe, porque ele já experimentou. Olha o que ele diz. Ó. Sabe o que aconteceu comigo? O meu Pai me exaltou numa posição tão grande, de uma maneira, de uma forma tão gloriosa, numa cerimônia tão especial, que ele me concedeu que eu me assentasse com ele no trono dele. É como se ele dissesse, meu filho, venha reinar comigo. Aqui não é um reino ditador, que eu, o pai, mando em tudo e eu mando calar a boca e você se cala, não. Não. O meu reinado é um reino que as pessoas não são escravas, não são súditos que morrem de medo do rei, não. O meu reino, apesar de eu ser o Todo-Poderoso, é um governo compartilhado. É um governo baseado no amor. Olha que coisa linda, né? Aí Cristo disse o mesmo agora. Olha, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, assim como, do jeito que eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, todo vencedor vai se assentar comigo no meu trono. Olha que honra. No mesmo livro do Apocalipse, vai dizer 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 5, que Jesus Cristo
resgatou os homens aqui da terra, a mim, a você e tantos outros que aceitem Cristo como seu salvador pessoal, ele resgatou ou comprou com seu próprio sangue para Deus, mas para o reino de Deus, para serem reis e sacerdotes. Veja que ele não comprou para a gente ser escravo lá não, para ser servo lá não, ele comprou para ser reis e sacerdotes, ou seja, um reino compartilhado, reis. Não é que a gente vai ser igual a Deus, não é que a gente vai ser igual a Cristo. Cristo é o nosso pastor que nos apacentará, o grande cordeiro que nos apacentará. Nunca seremos do tamanho de Cristo, nem em glória, nem em conhecimento, nem em nada. Mas a condição de rei que o Apocalipse fala é justamente num reino, numa nova terra, onde as pessoas não terão patrões, não terão ordens mandando em você. Serão pessoas livres, donas do próprio nariz, dona da própria vida, dona da própria agenda. E uma lei que está encravada no seu espírito, que elas amam guardar essa lei. Adorar a Deus não é um problema, guardar os mandamentos de Deus não é um problema, é motivo de alegria e grande satisfação. As pessoas não farão nada porque tem que fazer, farão porque amam fazer aquilo. É um privilégio, né? Seguir, entre aspas, a agenda de Deus. As ordens de Deus, as leis naturais que serão plenamente compreendidas na mente dos santos salvos, né? Que era exatamente aquilo que eles queriam, era aquilo que eles esperavam. Nada é pesado, nada é sacrifício, nada é enfadonho, tudo é amor. Olha, amados, quando a gente examina isso aqui, é algo impressionante, porque Cristo está nos consolando para que nós entendamos que vale a pena todo o esforço para sermos vencedor como ele foi vencedor. Não é só pelo prêmio de se sentar no trono com ele, não. Se tem uma coisa que eu não espero é que Cristo me dê uma honra desse tamanho, sentar com ele no trono. Eu não quero saber de sentar no trono, não, rapaz. Eu quero saber de ver Jesus Cristo. Eu quero saber de abraçar Jesus Cristo. Eu quero conversar com ele face a face. Eu quero que ele me ensine, eu quero que ele me repreenda, eu quero que ele me exorte. Eu quero que ele diga na minha cara: olha, você é meu servo, eu amo você. Eu quero escutar isso dele, eu quero dizer isso para ele também. Isso é o mais importante, eu quero saber de trono, de ouro, não sei de quê, eu quero saber de Cristo, eu quero saber de Deus. Quero ver os anjos. Quero ver os meus irmãos do passado que enfrentaram toda a dificuldade. Então isso é o mais importante. Enquanto a gente não consegue enxergar essa maravilha, essa beleza, né? De certa forma a gente ainda deve estar preso a alguma coisa material deste mundo, alguma coisa que esse mundo cobiça, né? E a gente tem que se livrar de tudo isso. E no consolo de Cristo tem muito disso. Eu venci o mundo, vença todas essas coisas do mundo. Tudo isso. Prepare a sua mente para um outro ambiente. Prepare o seu caráter para uma vida eterna, para o reino de Deus.